galera, Bruna aqui de novo no canal Recalculando, trazendo pra vocês mais conteúdo de inequação de primeiro grau, tá? Hoje vamos abordar inequações modulares, mas antes de mais nada, não se esqueçam. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e, claro, compartilha esse vídeo e esse conteúdo pra quem você sabe que tá precisando. E, lógico, ficou com dúvida ou sugestões de vídeos? Já deixa nos comentários. Agradeço muito e vamos pro conteúdo. Agora vamos abordar inequações modulares, como sempre, nossa definiçãozinha. Aparecem com módulo, ou seja, o módulo são essas duas barras na extremidade do número, tá bom? Que também podem envolver funções afins. Funções afins são aquelas funçõezinhas que a gente já tem uma playlist aqui bem completinha no canal. Eu vou deixar linkada aqui pra vocês. Não esqueçam de entender bem funções afins, tá? Sendo a maior do que zero, tá? Então, o nosso resultado dessa inequação modular tem que ser maior do que zero, tá bom? É uma condição para ela ser possível. Beleza. Resolvemos uma inequação modular da seguinte forma. Se a nossa inequação modular for maior do que A, tá? Então, o número que tá dentro do módulo for maior do que A, a gente tem que analisar desse jeitinho. X menor do que menos A, ou seja, a nossa equação modular, a gente faz primeiramente menor do que o negativo do nosso resultado ou a nossa inequação modular maior do que o resultado positivo da nossa inequação. Vocês vão entender no exemplo, vocês sabem. Ou a gente tem a opção da nossa inequação modular ser menor do que A, ou seja, o número que está dentro do módulo é menor do que o próprio resultado. Aí a gente coloca nesse intervalinho, menos A tem que ser menor do que X, que tem que ser menor do que o valor positivo. Então, eu tenho que ficar no intervalo entre o resultado positivo da inequação versus o resultado negativo da inequação. Então, definiçãozinha feita, vamos para o passo a passo de como resolver, tá bom? Depois a gente vai resolver um exemplo, tintim por tintim, que vocês sabem que eu gosto, para vocês entenderem tudo. Então, vamos no passo a passo. Como resolver? Então, o nosso primeiro passo é analisar os sinais, ou seja, saber se o resultado da inequação tem que ser maior ou menor nesse nosso intervalo, tá? E depois disso, a gente vai separar essa inequação numa inequação simultânea. Que é isso? Se você não sabe o que é isso, vou deixar linkado aqui o vídeo anterior que eu falo exatamente de inequações simultâneas, beleza? Mas não deixa de ser uma inequação que ela tem dois resultados. Então, a gente vai ver ela primeiro da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda. Vocês vão entender nesse vidinho que eu deixei linkado aqui, tá? Segundo passo, resolver as duas inequações separadamente. Esse passo tá em comum em todas as nossas inequações, então a gente separa primeiro a inequaçãozinha da esquerda, depois a inequaçãozinha da direita, e aí, com os resultados, a gente vai fazer o nosso terceiro passo, que é colocar as duas respostas no nosso varal, ou quadro de sinais, vocês já estão cansados de saber, e fazer o nosso conjunto de solução, que vai ser a nossa resposta, tá? Então, são esses três passos pra gente conseguir a resposta dessa nossa inequação modular, tá? Então, vamos para o nosso exemplo, que é a parte que vocês mais gostam, que a gente resolve tudo bonitinho. Então, vamos lá. Determinar os valores reais de x que satisfazem a inequação. Então, módulo de x menos 1 menor do que 3. Nosso exemplo é esse. Agora, vamos resolvê-lo, tá? Então, primeiramente, o nosso primeiro passo. Lógico, antes disso, na verdade, o que a gente tem que observar? O nosso sinal, certo? Ele vai ser que a nossa inequação modular tem que ser menor do que 3. Então, o que eu vou fazer? Se é menor, é esta situação aqui, Inequação modular menor do que A é o quê? X tem que estar no intervalo entre mais A e menos A, tá? Então, é isso que eu vou trazer, só que para a nossa inequação. Então, vamos lá. Esse A seria o nosso 3, tá bom? E o X é o nosso X menos 1. Então, eu só vou substituir no de baixo. Então, fica menos 3, que seria o nosso menos A, tem que ser menor do que X menos 1, e que tem que ser menor do que 3, que o nosso A sendo positivo, certo? Então, é isso. Vocês observaram que aqui a gente acabou fazendo uma inequação simultânea? Então, o que a gente vai fazer? Resolver como se fosse uma inequação simultânea. Vamos analisar primeiro que nós temos essa inequaçãozinha e depois nós temos essa inequaçãozinha. Então, a primeira eu vou chamar de 1 e a segunda eu vou chamar de 2. Lembrem-se, a primeira em laranja e a segunda em rosa, para vocês visualizarem direitinho quando a gente estiver resolvendo cada uma delas, tá bom? Beleza, analisamos o sinal. Já fizemos a nossa inequação simultânea. Agora vamos fazer o quê? Resolver
as duas separadamente, tá? Que é no nosso segundo passo, tá? Então, primeiro eu vou resolver a primeira, depois a segunda. Então, inequação 1, que é a menos 3 menor do que x menos 1. Então, é aquilo, inequação normal. Esse menos 1 tá desse lado, vou passar pro outro lado, vai ficar mais 1, então vai ficar 3 mais 1 menor do que x. Menos 3 mais 1 vai ficar menos 2, ou seja, menos 2 tem que ser menor do que x. Eu posso ler do outro jeito também. X tem que ser maior do que menos 2. É a mesma coisa, tá bom, gente? Só que no primeiro caso eu li da esquerda para a direita e no segundo caso agora eu li da direita para a esquerda. Eu coloquei lido da direita para a esquerda, só que invertido. Ou seja, então ficou x tem que ser maior do que menos 2, tá? Que é a mesma coisa do que eu falei em cima. Beleza? Então vamos para a nossa segunda inequação. X menos 1 menor do que 3. Tranquilo, agora aquela parte rosa. Agora vamos tintim por tintim de novo, daquele jeitinho que vocês sabem que tem que ser. Então vamos lá. Esse menos 1 tá desse lado, vai passar pro outro lado, vai ficar mais 1. Aí a gente vai ter x menor do que 3 mais 1, que vai ficar o nosso 4. Então, x tem que ser menor do que 4. Fazendo o conjunto de solução dessa segunda inequação, fica S2 é igual a x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor do que o nosso 4. Então, primeiro passo, analisamos o sinal e separamos em duas inequações. Agora, no segundo passo, resolvemos essas duas inequações separadamente e agora nós temos as respostas delas. Então, x maior do que menos 2 na primeira e x tem que ser menor do que 4 na segunda. Agora, vamos para onde? O nosso varalzão do amor. Antes de mais nada, ó, tá vendo o que tá aparecendo aqui, gente? Eu transferi as nossas duas inequações pra cá pra gente conseguir visualizá-las antes de fazer o nosso terceiro passo. Então não esqueça, essas são nossas inequações que a gente vai se basear pra fazer o nosso varal. Então vamos para o nosso terceiro passo. Vocês já sabem, vamos fazer todas as setas do nosso varal, certo? Primeira seta representa S1, ou seja, a solução da nossa primeira inequação. S2, a nossa segunda seta representa a solução da nossa segunda inequação. E, por fim, a nossa terceira seta é a intersecção entre a solução 1 e a solução 2. Agora, vocês já sabem, vamos colocar o resultado tanto da primeira inequação, que deu menos 2, quanto da segunda, que deu 4, certo? E vamos transferir esses valores também para a nossa terceira seta, que é a seta da solução. Então, menos 2 e 4. Perfeito. Agora, linha pontilhada, que vocês já estão cansados de saber. Agora, o que a gente vai analisar? Não esqueçam, a nossa primeira resposta tem que ser, da nossa primeira inequação, é x maior do que menos 2. Lembrem-se disso. Então, o que a gente tem que observar? Se é maior, a nossa bolinha é aberta, certo? E tem que ser maior. Então, maior é do menos 2 para a direita. É o que eu vou pintar, certo? Agora, vamos analisar a resposta da nossa segunda inequação. Tem que ser que x tem que ser menor do que 4. Ou seja, se é menor, a nossa bolinha também é aberta. E tem que ser menor do que 4. Ou seja, os valores à esquerda no nosso 4, certo? Agora, o que eu vou fazer, gente? A intersecção, lembre-se, são os valores que nós temos em comum entre a primeira e a segunda inequação. Eu vou transferir eles para baixo ali, ó. Qual é o intervalo que a gente tem as intersecções? Ó, desse aqui, ou seja, é este valorzinho aqui, com esse intervalo aqui, certo? Então, é bem nesse intervalinho, que é justamente o que eu vou pintar, ó. Sempre bolinha aberta, tá? A gente transfere a bolinha das soluções, tá? A bolinha aberta significa que não inclui este valor, lembra? Aí, agora, a gente vai pintar a intersecção. Olha ela aqui, ó. Então, o nosso conjunto de solução, nesse caso, vai ser o intervalo entre menos 2 e 4, certo? Que é justamente o que eu vou traduzir aqui pra vocês. Lembrem-se, x pertence aos reais, tal que o nosso x tem que estar entre o menos 2 e o 4. Ou seja, x tem que ser maior do que menos 2 e menor do que 4, certo? Não esqueçam, bolinha aberta, porque não inclui os valores de menos 2 e 4. Só inclui o intervalo entre eles, tá? Gente, inequação feita. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se não entendeu, não esqueçam. Dúvida? Comenta pra mim que eu vou te responder com toda a certeza do mundo, tá bom? Muito obrigada quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!